O meu ponto é o seguinte, existe, fazendo uma digressão aqui, existe alguma forma, porque assim, eu quero sair até da discussão de ter que medir os seres humanos para alimentar um sistema perverso. Sim. Fora disso, existe alguma forma de eu poder incentivar a produção científica Sim. que não seja essa conjunto Não, é de... muito bom isso. E você tocou no, quando um aluno meu falava, não que você seja um aluno meu, mas quando um aluno meu me dava uma bela de uma pergunta ou uma conclusão inédita, né? Eu sempre falava no nervo e de bico, né? Nas minhas aulas. Você tocou num ponto fundamental. Os valores verdadeiros da produção científica, os valores com os quais, por milênios, para não dizer pelos últimos séculos, a ciência prosperou e teve o impacto que teve, não são necessariamente os valores, né, do Chico Hambúrguer. Sim, ou sim. de uma empresa de automóvel, ou uma empresa, né? O que são as premissas, ou vamos dizer, os axiomas do teorema, produção científica? Primeiro você tem que permitir, eu sempre falo isso no Nordeste, nas nossas escolas, né, que nós tivemos por 10 anos, 3 escolas de educação científica nos lugares mais ermos que você possa imaginar, né? O sertão da Bahia, em Serrinha, que fica a 100 quilômetros de Feira de Santana, no Vale do Sisal, um lugar maravilhoso, na periferia de Natal, da cidade de Natal, Cidade Esperança era o nome do bairro, veja só a coincidência, né? E em Macaíba. Nós fomos ensinar ciência para essas crianças, sem prova, sem aula teórica, ensinar ciência lançando garrafa PET como foguete para eles aprenderem o que é uma equação de segundo grau e a lei de Newton. Ensinar português em peça de teatro que eles escreviam, os roteiros, o jornalzinho deles, a rádio, eles tinham uma rádio dentro da escola para comunicar verbalmente, né, as ideias. Então, se você investir na construção de aeroportos, você vai ter Santos Dumont. A equação é muito clara. Entendi. Tá? O talento humano ele está em todo canto. E essa foi a grande tese que esses 20 anos na periferia de Natal, talvez seja até o tema da minha primeira coluna da CNN. Uau. 20 anos atrás eu propus que a ciência no Brasil podia ser um agente de transformação social. As pessoas perguntaram, me prove. Eu falei, legítimo. Né? Eu sempre ensinei isso, você não pode aceitar o que as pessoas simplesmente falam, elas têm que matar a cobra e mostrar o pau. 20 anos depois nós podemos provar, com indicadores muito óbvios, né? Porque as nossas crianças das escolas públicas dessas 3 localidades foram fazer doutorado nas melhores universidades, foram para fora do Brasil, fazer ciência fora do Brasil. E não era só para cientista, tá? Eram escolas de ciência, mas para iluminar a mente. E o que era o propósito dessa escola? Oferecer os instrumentos e os caminhos pelos quais essas crianças podiam expressar sua criatividade, livremente. Com, claro, limites de convivência social, é evidente, mas permitir a elas entender que geometria não é um troço chato. O Einstein usou a geometria para explicar o universo. Nós podemos ter dúvidas se essa é a última explicação, se vai ser Sim. mais até Mais agora. aceita até... Pelo amor de Deus, eu sempre paro para pensar, o cara sentado no escritório de patente na Suíça, em Berna, né? E prever que a luz ia ser desviada num eclipse, né? Se desviada por um objeto com alta gravidade, com grande gravidade. Aqui ajudou, Sobral, né? foi feito aqui. O cara veio aqui, o cara que era o grande defensor dele na Europa, o inglês, né? Que diziam que ele era louco, aqui e em outras localidades mostraram que desviava a luz. O cara previu isso sentado numa mesa, corrigindo patente, entre uma patente e outra, né? Então, o que eu acredito piamente não é na mensuração de produtividade com indicadores que a gente usa para contar outras coisas. É na mensuração do impacto para a sociedade que a ciência pode ter. Isso é mensurável, né? Por exemplo, as pessoas falam para mim, qual é a maior descoberta da medicina? E quando eu devolvo a pergunta, as pessoas falam, ressonância nuclear magnética, não sei o quê. Eu falei, não. É o cara que descobriu que você tinha que lavar a mão para operar as pessoas. Sim, O maior número de pessoas foi salvo na Europa porque esse cristão percebeu que os cirurgiões da época faziam autópsia pela manhã e quando terminavam a autópsia eles iam operar a gente.
fazer parto. Já tinha uma contaminação ali. Você já imaginou? Aí ele chegou para os caras, vamos começar a lavar a mão? No meio do até caminho. então não sabia da existência de vírus, Não, bactéria. Não, o mesmo. vírus foi muito depois. Bactéria, né? Pois bem, os caras começaram a lavar a mão, né? As mulheres pararam de morrer de parto. Né? Então, para pensar no impacto. E da onde o cara tirou essa ideia? De uma abstração. Ele teve tempo para pensar, pô, o que está acontecendo? Por que está morrendo tanta gente? Né? E, guardadas as proporções, é revolucionário. Sim, protocolo novo. É um protocolo revolucionário. Né? Então, o que a gente teria que fazer, na minha modesta opinião, outros países fizeram, estão fazendo, na nossa cara, está tudo ali, não tem muito... Né, que não está escondido. Não é velado, né? Não. Era oferecer as condições nas escolas, todas as escolas do Brasil, para as crianças brasileiras poderem expressar sua criatividade. Porque se elas forem para a escola, como as nossas crianças diziam para mim, quando eu ia perguntar para as nossas crianças, ou um dia o presidente da República perguntou para uma criança, o que você acha dessa escola? Ela falou, não, essa escola é o que eu vou de manhã, na escola pública, né? Aqui é o meu parque de diversões. Ali eu descobri que nós tínhamos cravado, entendeu? Que nós tínhamos acertado na mosca, graças à professora Dora Montenegro, que foi a idealizadora do nosso currículo e que durante 10 anos dirigiu essas escolas, né? Conversei com ela semana passada, ela veio aqui para São Paulo. Ela está lá em Natal ainda, apesar do governo Temer ter fechado as escolas em 2017, na véspera do Natal. O que eu falava sempre para ela fez um casamento perfeito do Santos Dumont com o Paulo Freire. É um casamento, não era legalizado na época, mas deu certo, né? Que era instigar a busca o mergulho no desconhecido sem medo, experimentalmente, né? E fazer essas crianças começarem a voar, começarem a não ter medo de errar e de tentar de novo e de expressar, né, as suas ideias e tentar testá-las, né? E foi isso que elas fizeram.